Bom dia, a mulher mais sexy de sempre. Bom dia. Bom dia. Olá. Eu acho que temos que sempre manter a sensualidade. A sensualidade, não é? Eu acho, mas às vezes há coisas que são inatas, Sim. não é? Bom, vamos falar então das nossas matérias, que lá em casa as senhoras estão com certeza muito interessadas em saber. Vamos tratar, eu trato normalmente a Alexandra por Alexandra, mas hoje vamos aqui pôr... Não, vamos pôr aqui porque estamos a falar com uma dermatologista cirurgiã. Claro, Quer dizer, uma claro. coisa não é, qualquer coisa não é. Portanto, rejuvenescer sem recorrer a cirurgias, Certo. que é o grande medo das pessoas, Exato. que as coisas corram mal. Sim. É possível ou não? É possível e Sim. faz. Eu gostaria realmente que as pessoas percebessem que esta sensualidade que nós temos ao longo da vida pode ser mantida e eu, na minha opinião, apesar das pessoas dizerem eu gosto muito das minhas rugas para sempre, etc. Eu acho que e eu tentei fazer um esforço para descobrir umas técnicas que a pessoa não sofra muito, de modo a restaurar o envelhecimento e a pessoa recuperar aquilo que perdeu, de uma forma natural. Ou seja, eu não faço deformações nenhumas, eu estudo a cara da pessoa e podemos explicar aqui como é que nós podemos fazer isso, de modo natural, e a pessoa sai do tratamento e vê-se rejuvenescida, mas sem um ar artificial, que é o problema, objetivo. justamente, o problema de que muitas pessoas, por exemplo, nós trabalhamos a imagem, uma das coisas que nos mete muita confusão é a possibilidade de fazermos qualquer coisa, qualquer tratamento, ou fazermos mesmo uma cirurgia que nos muda a expressão. Exatamente. Há o problema dos lábios, Exato. há o problema, às vezes, maçãs. das pometes que ficam um bocadinho desorientadas. Já vi Exato. muita pomete desorientada. Exato. E, portanto, eu julgo que isto às vezes não tem a ver, se calhar... Porquê que nós envelhecemos? Porquê que a pele envelhece? Quais são os principais fatores que isto acontece? Nós envelhecemos globalmente, não é? A pele do corpo todo, como também os órgãos todos do corpo. Só que a pele é o espelho daquilo que nós se está a passar por dentro. Nós temos dois tipos de envelhecimentos. Temos o envelhecimento intrínseco, que é aquele biológico, que é-nos dado pela nossa família, não é? Geneticamente. Nós temos que ver o padrão familiar. Há pessoas que envelhecem aos 30, outros aos 40, outros aos 50. Há pessoas que são mais envelhecidas mais cedo, têm um ar assim, mas depois ficam mais rejuvenescidas com o passar da vida. Há pessoas que envelhecem bem, não é? Bem. Que é aquilo que se costuma Envelhecem dizer, bem. envelhecer bem, não é? Exatamente. Mas há fatores que ajudam, não é? Há fatores que ajudam. O tabaco ajuda imenso, O tabaco- no caso das mulheres, não é? Exatamente. A sedentarismo, a má alimentação, as alterações hormonais ao longo que a mulher passa ao longo da vida, A os homens exposição também. solar. A exposição solar, que é o fator número um. Número 1, não é? Fator número 1. A poluição também. Envelhecem as mulheres mais cedo ou os homens? Envelhecem as mulheres. Mais cedo. Mais cedo do que os homens. Mas também depende do seguinte, também há um fator importante. Imagina que apanhas sol mais perto dos trópicos do que aqui, não é? Aí um homem envelhece mais depressa que uma mulher. Se a mulher estiver aqui, o homem mais perto dos trópicos. Portanto, a radiação solar, sobretudo o VB e o VA, não é? Vai envelhecer muito a pele. Portanto, vai destruir a derme. É a pior coisa que nós podemos fazer é apanhar Exatamente, sol. é apanhar sol. As pessoas tivessem a noção de como envelhece, não é? Não se punham naquelas grandes exposições solares e ficarem com aquele ar castanho que é muito bonito na altura, Exato. não é? Porque dá a sensação que estamos com um ar mais saudável, mas de facto estamos a causar danos muito complicados. Exato, não é? e agora há estudos a explicar que as radiações sem o sol, não é? Que a luz do dia, também envelhece a determinadas horas. Portanto, a nossa recomendação sempre como dermatologista é usar protetor solar todos os dias ou um creme com protetor solar. Durante o inverno vai até 15 SPF 15 e é tolerável. Muitas vezes está associado na maquiagem, também temos esse protetor solar, e a partir de quando aparece o sol, que agora já não é a partir de maio, é um bocadinho mais cedo, quando começa a Temos abrir, ter mais cuidado agora com esta exposição tão E grande. hoje em dia os protetores solares são tão simpáticos que não são nada. Ouvi dizer que uma coisa que ajuda muito é dormir. Dormir, é verdade. É um truque. Nós, mulheres e os homens, a partir dos 40, também é um truque que eu vou falar aqui, a partir dos 40 começamos a dormir, não fazemos os ciclos todos REMs, não descansamos. Sim. E o facto de não descansar, porque temos um déficit de melatonina, devido ao stress que temos, e porque não paramos a partir das 5 da tarde. Às 5 da tarde devíamos começar a parar e tal, como antigamente, seguir a luz do dia, tal e tal e tal. Não fazemos isso, não é? É uma vida, estamos sempre a pensar no dia seguinte e fazer e tal. E, portanto, não produzimos tanta melatonina, depois Mas tanta se dormirmos bem, envelhecemos melhor. envelhecemos melhor. Yeah! Se não conseguimos dormir bem, eu não sou de acordo com aqueles medicamentos ansiolíticos, sou de acordo com tomar melatonina, que rejuvenesce por dentro
e permite nós dormirmos. E há melatonina para tomar? Há melatonina para tudo. tomar. Também há tudo caro, agora, não é? melatonina. Não. Agora está a aparecer muita coisa. E muita água, não é? Devemos ver muita água. Sim, muita água, muita água. Aliás, há muitas coisas agora a ajudarem. Esta é uma área da saúde, porque Exato. nós podemos encarar estas coisas todas como como Futilidade. estética ou como prevenção. Mas isto é saúde, no fundo, não Isto é? é saúde, porque hoje em dia cada vez mais a vida está muito rápida, Agressiva em muito relação a nós. agressiva em relação a nós. Imaginem, nós aos 40 estamos no auge do conhecimento da vida, tomar decisões, estar à frente de empresas e muitas vezes é exatamente nesta altura que aparecem os primeiros sinais de envelhecimento e temos que mudar de trabalho. Não é? E passamos por determinadas avaliações, não só do ponto de vista técnico, como também do ponto de vista Nós somos a estético. imagem que passamos no Exatamente. primeiro impacto, claro. E, portanto, hoje em dia, também os homens se cuidam, porque é muito importante a imagem. Ter uma pele cuidada, mesmo que a gente tenha rugas, uma pele cuidada, Claro. dá sempre aquela sensação de bem-estar, estar bem consigo próprio, de nós cuidarmos de nós próprios e, portanto, estamos atentas à vida e não com um aspecto deprimido perante a vida e perante tudo. Portanto, é uma boa imagem. não é? E hoje a Alexandra, de resto, é uma das grandes defensoras disso. Há a possibilidade, mesmo com não tendo grande capacidade financeira, Exato. de recorrer a cremes e a tratamentos que uns são estratosféricos e muito caros, mas há outros que são perfeitamente, Exatamente. enfim, dentro de um orçamento, enfim, minimamente Razoável. não é? Portanto, pode-se comprar um creme ou outro que há para todas as bolsas, não é? Exatamente, e desde que a pessoa faça uma boa prevenção precoce, não gasta tanto dinheiro. Claro. Gasta-se mais dinheiro na correção. Claro. E quando se faz uma correção, a gente pensa em fazer. É caro porque os produtos são caros entre aspas. Também tem que se ver que há uma longevidade, ou seja, o resultado dura investimento, imenso, é um não é? investimento, não é? Não é só uma coisa que dura um ano ou que dura 6 meses, é uma coisa, aquilo que eu faço é uma coisa que dura como se fosse uma cirurgia. Vamos aqui ver esta senhora, explique lá, isto é o processo de envelhecimento, não é? Exatamente, isto é o processo de envelhecimento que todos nós passamos um bocadinho mais do que outros. Digamos que isto é um processo quando uma pessoa não cuida nada da pele, porque nós falamos, o resultado disto é o envelhecimento intrínseco que estavas a falar e o extrínseco. Portanto, o extrínseco é aquilo que nós falamos, os fatores todos, e depois aparecem estes sinais da pele. Como é que nós envelhecemos? E quando eu olho para um doente e vejo esta cara, portanto, tem tudo no lugar, tem uma certa harmonia, proporção e simetria, e nós aqui vamos perdendo determinadas características. Vamos olhar. A testa ainda não está muito enrugada, mas temos poros dilatados, a pele está mais grossa, aparecem as primeiras... Isto não é bem papo, são as primeiras rugas com um bocadinho de papos aqui. Isto aqui é que é... Isto é o perda do contorno da face, que, vê-se bem, o contorno da face que resulta da flacidez que existe nesta estrutura na derma. A derma deixa de ter a capacidade de se aguentar perto da estrutura óssea. Ao mesmo tempo que isto está a acontecer pelas radiações e pelos fatores todos que nós falámos, a pele perde as suas características e começa a cair. E nós perdemos o contorno da face. Isso é com que idade mais ou menos, Depende Alexandra? das famílias. Tem a ver com a genética, Com a genética. Eu tenho doentes com 37, já estão assim. começam. Muitas vezes acontece, e envelhecemos muito depois do primeiro filho. Eu queria chamar a atenção que as mulheres, quando nós temos os primeiros filhos, envelhecemos imenso porque há fatores de crescimento durante a gravidez, depois perdemos-los. E a pele ressente-se. Deviam fazer um tratamento anti-envelhecimento curto, de prevenção. A seguir para manter as coisas, não é? As jovens mamães estão tão ocupadas nessas alturas, estão tão transtornadas. Sim, mas depois de dar de mamar compreendo, aos 10 meses da criança, um ano... Isso é um rosto de quê? De 40 e muitos para perto Não, dos isto- 50 ou não? Esse do meio? Este aqui do meio, sim, perto dos 50 e tal. 50 e tal, não é? Está ótima para 50 e tal, Isto- Alexandre. Hã? Está boa, aquela do meio para 50 e tal. Estou quase com 50. Estás ótima? E aquele rosto é 60 e qualquer coisa, não é? Sim, 60 e tal, 70. Ou seja, isto está tudo Portanto, aparecem as rugas, as manchas, a perda do volume. Como veem, há assimetrias. Portanto, isto já não está tão redondinho. Começa a haver assimetrias nesta região. Há uma queda do canto da boca, estão a ver? E a flacidez vai aumentando e aparecem estas rugas e estes poros dilatados da pele. E com este ar, há possivelmente um ar cansado. E se virem estas rugas aqui, é um ar
cansado e zangado com a vida. Para ter uma expressão um bocadinho acabrunhada, não é? Portanto, a expressão altera-se, não é? Muito bem. As mulheres são cada vez mais pressionadas. Pressionadas, é verdade. É um bocadinho exagero. Não é nada, é verdade. Os homens também são. Sim, mas nós somos mais, vá. Está bem. Pressionadas para se manterem jovens e com a pele sem rugas e sem manchas. E o caso da Rosária Henriques, que tem 52 anos. Rodrigues, que tem 52 anos e há muito tempo que procura técnicas para que a pele se mantenha mais luminosa. Nós vamos espreitar o trabalho que a doutora Alexandra fez com a nossa convidada. Estou curiosíssima, vamos lá. Rejuvenescer sem cirurgia consiste em recuperar a juventude perdida, consiste em recuperar os volumes que perdemos, consiste em recuperar a autoestima de uma forma natural, sem grandes agressões e que a pessoa possa fazer a sua vida normal sem que ninguém note o que é que ela fez. Eu comecei há uns anos a sentir-me desconfortável com a minha pele, primeiro. Com a minha pele porque eu apanhei sempre muito sol, sempre vivi na praia e sempre apanhei sol o ano inteiro. E já tinha um grande desconforto em relação à minha pele. Senti a necessidade de me sentir, de olhar para mim e de me sentir mais fresca. Eu passo a minha vida em frente a um espelho a maquiar mulheres bonitas e jovens, a maior parte delas. Portanto, e olho para mim quando vou, não é? E isto ao longo dos anos, não é? Começou a afetar-me e eu comecei a sentir necessidade. E as minhas colegas têm 25 anos, 28, 29, 30, eu tenho 52. Rejuvenescer é feito com dois tipos de tratamento, a medicina corretiva e a medicina preventiva. Preventiva é prevenir o envelhecimento e dar um bocadinho de toques para recuperar. A corretiva, vou corrigir volumes, vou voltar a dar flexibilidade e elasticidade à pele. Eu fiz o laser fracionado, usei o laser CO2 e é uma intervenção que pode ser assustadora. É uma queimadura superficial da pele, não é uma renovação. O facto é que eu fiz o tratamento completamente confiante e quando as minhas crostas saíram, eu estava, digo, com menos 15 anos na minha pele. Aquilo que se pretende ao rejuvenescer é tirar o ar cansado, dar um ar mais jovem, de modo que a pessoa olhe para o espelho e se reconheça. Sinto-me mais relaxada, não é uma coisa que eu olho para a minha cara e sinto eu fiz aquilo. Se calhar não devia ter feito. Não, eu não noto. Não noto, foi uma coisa progressiva. Fiquei muito mais confiante, até fiquei com uma aparência mais saudável, eu acho. Estou satisfeita, vou continuar. Eu estou sempre a dizer, há novidades. Primeira coisa, isto dói? Depende da técnica. O primeiro tratamento que eu fiz à Rosarinho, doeu-lhe estou um bocadinho emocionada, desculpa. Não, porque ela é uma mulher muito bonita. Vocês não imaginam, eu não tenho ela foi para Bali e então foi difícil ter as fotografias. Ela era lindíssima. Continua a ser uma mulher muito bonita. E quando me apareceu, quando eu a conheci, ela estava envelhecidíssima. E tudo aquilo que ela está a contar foi na nossa relação, ela foi-me pedindo e eu disse-lhe, está bem, então vamos fazer. E tudo aquilo que eu lhe fiz teve que ser progressivamente. Claro, porque nós fazemos dois tipos de medicina. É a medicina regenerativa e a corretiva. A regenerativa é a capacidade da pele de regenerar quando eu a agrido. E há técnicas que eu tive que fazer, tive que agredir a pele dela. Era isso que eu perguntava, se isso aí dói. Não dói, porque eu tenho... Temos aqui algumas coisas. Então, mas isto já é o antes... Está tudo trocado, mas pronto, não faz mal. Pronto, há determinadas coisas... Ela perdeu realmente tudo aquilo que nós falámos aqui, perdeu o volume da cara, os poros estavam dilatados, tinha manchas na cara... As fotografias estão postas estão trocadas, não estão postas ao contrário. E depois há umas outras que eu queria mostrar antes, que eu também mostrei, que é nos sítios onde eu marquei para fazer a restauração do volume. Nós, quando olhamos para uma cara de uma pessoa, devemos ver o que é que lhe falta. Aqui nesta fotografia... Já se vê, já se percebe perfeitamente. Ela estava, apareceu-me lá e é difícil nas fotografias, o mais ingrato disto tudo é que as fotografias não mostram, na realidade, aquilo que nós estamos a ver perto.
Não é? E a grande dificuldade disto tudo é mostrar. Quando nós fazemos uma cirurgia, um lifting, o tecido está tão grande, está tão caído, que nós conseguimos repor e vê-se uma fotografia de uma para a outra. A maior dificuldade nesta técnica que eu faço é porque a máquina, por mais boa que seja, é difícil de mostrar as alterações que nós fazemos. Isto, no fundo, é os riscos que eu faço na cara dela para melhorar e dizer onde é que eu injeto, o que é que eu faço, o que eu não faço. Há técnicas, respondendo à sua questão, por exemplo, o laser CO2 fracionado, que foi a primeira técnica que eu lhe fiz, que era para tratar as manchas, ela tinha manchas encarnadas e castanhas, porque apanhava muito sol, e eu tinha que lhe voltar a pôr a cara para ela andar sem maquiagem. Como viram, ela está com uma cara super branquita, e ela vive em Bali. Portanto, além dos protetores que ela usa agora, antes eu tirei todo o pigmento e tirei todo o eritema, o encarnado, que é o processo inflamatório que induz o envelhecimento. E depois fiz as correções, vi as assimetrias, que ela tem estas assimetrias. Foi preencher volumes. E tinha flacidez. Nas primeiras fases ela tinha a perna do contorno. Como é que eu faço para tratar a flacidez? A flacidez faz estimulando a produção natural da nossa face do colagênio tipo 1. E isso faz-se como? Eu injeto com uma injeçãozinha sob anestesia local que não dói, com uma cânula, não uso uma agulha, uma cânula, um produto dentro da cara com determinados vetores, que era aqueles vetores que vimos na VT que eu estava a desenhar, um produto para induzir a produção de colagênio naquela zona. E essa indução desse colagênio é que faz com que corrige e faz um lifting indireto. É isto que é o... Como é que isto se chama? Não cirúrgico. Não cirúrgico, exatamente. Com efeito indireto. É claro que eu também usei lasers. Há lasers que não dão marca, as pessoas não ficam com marcas na cara. Vocês até podem experimentar, porque como trabalham aqui na televisão, eu tenho sempre muito cuidado com aquilo que aplico, porque as pessoas também vão ao consultório, não quero aparecer com hematoma, não quero aparecer com manchas, não quero manchas, não sei o quê. Portanto, eu tenho uns condicionamentos. Há lasers ótimos agora, que estimulam ainda mais tudo aquilo que eu faço com os injetáveis. Eu não uso muito aquilo que antigamente usava-se, a volumetrização. Aquilo que a Júlia estava a falar, da pomete. Eu não uso. Eu primeiro trato o terço inferior da cara, maxilar, que é muito importante para definir e fazer um push-up aqui deste lado. E depois, na zona lateral, que é onde temos o SMAS, que é uma estrutura fibrosa que nos permite manter toda esta estrutura perto da massa óssea. E depois posso preencher determinadas zonas que falta para o produto. O pescoço. Pode-se fazer injeção de determinadas, não é produtos, um gasezinho, produtos para tirar a gordura e depois uns botoxinhos e uns lasers para esticar. E isto fica com um arzinho assim mais passado a ferro? Fica. Se o maxilar ficar mais definido, fica sempre. Se o maxilar o grande truque é, nós temos que avaliar em 3D a cara da pessoa. Claro. Temos que ver o maciço facial, as assimetrias, aquilo que a pessoa era antes e restaurar aquilo que ela perdeu. E temos que fazer esse movimento. E temos que ter a noção que é um processo progressivo, que não é imediato, não entramos, não é a máquina do tempo e que as coisas vão se fazendo devagarinho. Sim, assim, se o envelhecimento for brutal, eu preciso de muitas técnicas. Se for um envelhecimento médio só com perda do contorno, eu logo ao primeiro tratamento a pessoa sai de lá e nota logo. Depois vai depender se a pessoa quer restaurar o resto e ficar uniforme. Por exemplo, há muita gente que tem medo do Botox. Botox, fica diferente. Não fica diferente. Não congela. Eu faço aquilo que a pessoa quer, imagina. Eu não quero congelar, eu quero manter as ruguitas. Pronto, então faz-se um Botox mais light. Porque muitas vezes o mais importante é pôr um olhar um bocado de diva, não é? Abrir o olhar, tirar aquele ar cansado com o Botox e pôr um bocadinho de diva. Pronto, sem que ninguém perceba. Exato. Um bocadinho de diva para abrir aqui, nós andamos esticar, aqui as duas etc. numa conversa sobre esta matéria. Andamos a namorar as duas. Mas é difícil. É difícil. É difícil. Pronto, e eu acho que as pessoas ficam bastante diferentes e nota-se e ficam bem. Eu acho que o importante nisto tudo é a pessoa sentir-se bem com ela própria. A coisa mais maravilhosa que eu possa fazer é olhar para a pessoa no consultório quando a pessoa chega e muitas vezes eu brinco.
Há pessoas que ficam um bocado ofendidas comigo, não todas aí ficaram ofendidas comigo. Porque eu uso determinadas técnicas de conversa para a pessoa rir, Descontração. Descontrair, para relaxar, para poder ver os movimentos. Porque quando eu coloco os produtos, eu tenho que ver se eu coloco aqui e ela ri-se, o produto pode vir para aqui. E eu não posso ficar não lhe posso induzir uma risada com uma palmeta vir para aqui. Isto já não se usa. Já não se usa, claro. Temos que ir embora. Doutora Alexandra, Eu gostei tanto. ficou combinado mais uma conversa. Tenho que explicar como é que chupa a gordura. Que isso eu já fiz e não dói nada. Fiz ontem também. Fez ontem? Aqui. E chupa a gordura em vários sítios. Mas chupa mesmo. Mas é um Podemos fazer a nossa vida normal. E fazemos a nossa vida normal. Portanto, um dia destes tenho que trazer cá aquelas maquinetas extraordinárias e fazer isso e continuarmos estas conversas que eu acho que as pessoas têm muita curiosidade e, portanto, temos que agradecer. E é saudável. E agradecer a esta senhora que se disponibilizou. verdade. Tão bonita, esta rosarinha tão bonita. Um aplauso para a doutora Muito obrigado, Alexandra.